um mistério antigo nas profundezas dos ensinamentos budistas. 4 seres, conhecidos como os Maras, espreitam nos recantos mais sombrios da mente humana, prontos para nos desviar do caminho para a iluminação. Essas entidades não são apenas demônios no sentido tradicional. No 22º capítulo do Sutra do Lótus, os Maras aparecem para qualquer um que busque a verdadeira iluminação. Cada um deles, com sua presença terrível, representa algo que todos nós já enfrentamos: o apego que nos prende, o medo da morte que nos paralisa, a identidade ilusória que nos faz sofrer e as promessas sedutoras do prazer fácil que nos desviam do caminho. Hoje contaremos a história de um jovem rapaz que nos enviou esse relato sombrio. Mas esteja avisado, encontrar esses Maras não é tarefa para os fracos de coração. Eles desafiam todos que ousam olhar profundamente para dentro de si e enfrentar o que vem sem desviar os olhos. Já era noite, todos já haviam deixado suas atividades no Centro Cultural de Ribeirão Preto. Um jovem rapaz finalizou seu turno, fechando a pesada porta atrás de si, e o som do trinco ecoou pela rua vazia. A cidade, que durante o dia fervilhava sob o calor intenso, agora estava deserta, tomada por uma quietude incômoda. O calor típico de Ribeirão, que costumava ser quase insuportável mesmo à noite, parecia ter desaparecido completamente, como se a cidade tivesse sido engolida por um frio anômalo que se arrastava pela noite. As ruas estavam desprovidas de qualquer sinal de vida. As luzes dos postes lançavam sombras longas e distorcidas no asfalto, criando formas que dançavam a cada passo que ele dava. Podia ouvir o eco de seus próprios passos. Cada batida contra o chão parecia crescer, enchendo o vazio ao seu redor. O silêncio era absoluto, como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração. Conforme ele caminhava, a sensação de desconforto aumentava. Ao se aproximar do cemitério da saudade, o ambiente ao seu redor mudou drasticamente. O vento, que antes soprava ocasionalmente, agora estava completamente parado, deixando o ar estagnado e pesado. As folhas secas que antes se arrastavam pelo chão estavam imóveis. O portão do cemitério estava aberto. Aquilo era incomum, pois ele sabia que aquele portão estava sempre trancado àquela hora. A entrada se abria como uma boca faminta, convidando-o a entrar, e uma luz pálida, vacilante, parecia vir do interior. Havia algo naquela luz que o atraía, algo que sussurrava em sua mente, insistindo para que ele desse apenas mais um passo adiante. O jovem se sentiu como se estivesse em um transe. Seu corpo estava pesado, os pelos de sua nuca arrepiados. Cada fibra de seu ser lhe dizia para voltar, mas seus pés não obedeciam. Foi então que ele viu o portal, uma entrada feita de sombras e luz, pulsando diante dele. Ele hesitou, sua mente gritando para que ele fugisse, mas seus pés continuavam a avançar. Sabia que estava entrando em algo que ia além da compreensão. Ao atravessar o portal, tudo mudou, e os demônios estavam à sua espera. Eram 4, e cada uma delas trazia um terror próprio, um espelho distorcido do que havia dentro dele. Kleshamara, o primeiro, parecia feito de carne e ferro. Sua pele era marcada por cicatrizes profundas e correntes enferrujadas envolviam seus braços e pernas, chocalhando a cada movimento. As correntes se estendiam até ele, e dentro dos elos via reflexos dos seus piores desejos. O anseio de controlar os outros, a inveja das conquistas alheias, a raiva ardente que fervia em momentos de frustração. As correntes se contorciam como cobras, buscando prendê-lo, e cada vez que ele tentava se afastar, elas se aproximavam mais, pesadas e sufocantes. Mertiumara, o demônio da morte, apareceu em seguida. Era uma figura encapuzada, sua face um vazio escuro como um abismo sem fim. Da escuridão sob o capuz vinham sussurros. Tudo o que você faz é em vão. O fim sempre chega. As palavras penetravam em sua mente, enchendo-o de um medo visceral. Um pavor que congelava seus músculos e fazia seu coração bater tão forte que parecia prestes a explodir. A cada sussurro, sentia a presença esmagadora da morte, a certeza de que tudo um dia se acabaria, que todo esforço seria inútil diante do inevitável. Skandhamara emergiu da neblina, espalhando uma série de espelhos ao redor daquele jovem. Cada espelho refletia uma imagem diferente dele mesmo, mas todas eram versões deformadas e grotescas. Cada imagem parecia falar com ele. Vozes simultâneas que gritavam suas falhas, expunham seus segredos,
faziam-nos sentir pequeno, indefeso. A figura de Skandamara era como um vulto disforme, suas mãos magras apontando para cada espelho, forçando-os a encarar sua própria feiura interna, seu orgulho, sua vaidade. Ele sentiu o impulso de destruir os espelhos, de fugir, mas sabia que onde quer que fosse, esses reflexos o seguiriam. Então, Devaputra Mara apareceu em uma forma oposta aos outros. Ele era deslumbrante, sua presença era fascinante, quase acolhedora. Seus olhos brilhavam com promessas que ele secretamente desejava. Uma vida de luxo, conforto, prazer sem fim. Devaputra sorriu, os dentes brancos e perfeitos enquanto falava suavemente. Por que lutar tanto, meu amigo? O mundo pode ser seu, basta desistir de suas preocupações. Basta seguir meus passos. A voz era como um mel venenoso, atraente, encantadora, e cada palavra parecia reduzir a resistência do jovem, que sentia seu desejo por uma vida fácil crescer. Ele estava cercado, os demônios se aproximando de todos os lados, e ele se sentiu sufocado, esmagado pelo peso de seus próprios desejos, medos, falhas e tentações. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e seus joelhos fraquejaram. Caiu ao chão, os olhos fechados, esperando o pior. De repente, lembrou-se das palavras de Nichiren, que todos os obstáculos eram apenas ilusões, que tudo o que ele precisava estava dentro de si. Com a voz trêmula, ele começou a entoar Nam Myoho Renge Kyo. Era um sussurro fraco no início, mas ele insistiu, repetindo, cada vez mais alto. As correntes de Kleshamara começaram a enfraquecer e a cair. Os sussurros de Mertyumara foram abafados, e a figura encapuzada recuou, seu vazio perdendo a força. Mas o jovem sentia que a resistência do último Mara não diminuía. Devaputra permanecia firme, as palavras de tentação ficando mais altas, mais insistentes. Ele sabia que precisava se levantar, precisava reunir toda a sua força. O desespero começou a se transformar em determinação, e ele ergueu a cabeça, os olhos fixos no demônio à sua frente. Começou a recitar o Daimoku ainda mais alto, sua voz ecoando através da névoa escura ao redor deles. Ele gritou, Nam Myoho Renge Kyo, sua voz se sobrepondo ao sussurro venenoso de Devaputra. Ele gritou até sentir sua garganta queimar, até parecer que não restava mais ar em seus pulmões. Não parava, mesmo quando parecia que sua voz ia se acabar. Foi então que tudo ao seu redor começou a se dissolver. E de repente, ele acordou. Estava sentado na recepção do centro cultural, ainda recitando o Daimoku, quase gritando. Seu colega estava ao lado, os olhos arregalados de surpresa. Ele parou por um momento, respirando fundo, o suor escorrendo por sua testa. O colega, visivelmente espantado, perguntou se ele estava bem. Simplesmente sorriu, uma sensação de alívio profundo o invadindo. Ele sabia que os demônios que enfrentara eram partes dele mesmo, partes que não podiam mais ser ignoradas, mas também não precisavam ser temidas. A lição era clara. A verdadeira força estava em não ceder às ilusões e continuar recitando o Daimoku, mesmo quando tudo parece estar perdido. No final, as maiores batalhas eram aquelas travadas dentro de si, e a vitória estava em nunca desistir, em continuar lutando contra as sombras internas, até que a luz da sabedoria as dissipasse completamente e se expandissem além de si, em direção ao Kosen Rufu.